aqui assim. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos muito contentes por estarmos mais uma vez juntos para que possamos aprender um pouco do que Deus tem ensinado para nós e o que Deus vai ensinar para todos nós nessa noite juntos aqui, né, irmãos? Que nós possamos aproveitar esse momento para estarmos juntos com a nossa esposa, a esposa ali com o marido, e nós, para começarmos essa noite, esse momento do casal, nós vamos começar orando. Segure na mão da sua esposa para que a gente possa fazer essa oração juntos. Amém. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma reunião, Deus, do discipulado. Que o Senhor venha abençoar cada casal, ó Deus. Toma a vida, ó Deus, de cada um deles nas tuas mãos. O Senhor conhece, Deus, a necessidade de cada um, os anseios, as expectativas, ó Pai. Que seja o Senhor, ó Deus, a falar conosco nessa noite, Pai. Somos falhos, ó Deus, mas somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. E é pelo Senhor, ó Deus, no teu nome, que abrimos, ó Deus, essa reunião, ó Pai, e que o Senhor venha, ó Deus, falar, ó Deus, ao nosso coração, através dessa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Irmãos, temos vivido tempos diferentes nas nossas vidas, mas os assuntos que nós temos tratado nas nossas reuniões, todos os assuntos, eles são para serem empregados não só nesse momento, né, nessas situações que nós temos vivido, mas que nós possamos aproveitar para lembrarmos, né, de tudo que está sendo ensinado e aplicarmos ao longo ali do nosso casamento, ao longo da nossa vida. E nessa noite nós temos um tema que falou muito comigo e com a Silvia, né, que nós não podemos ficar acostumados com o que está acontecendo, né, no nosso casamento. É que o amor transforma. O amor transforma as situações, o amor transforma as condições. A gente sabe que o amor é poderoso. E mais uma das características desse amor é que o amor ele tem essa capacidade de transformar. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui nessa noite, nesse breve momento. Nós não podemos nos acostumar com a situação que estamos vivendo atualmente. Quando a gente lê essa frase, a gente tem a ideia de que ela está falando dessa situação de pandemia. Pode até ser também, pode ser enquadrado, né? Nós não podemos nos acostumar com essa situação. Mas nós queremos falar essa noite com vocês, é que nós não podemos nos acostumar com as situações que muitas vezes os nossos casamentos têm vivido, com as dificuldades que nós temos passado. E muitas vezes nós nos acostumamos. Uma vez eu guardei isso para mim, né? Um ensinamento que a gente tem que aproveitar muito quando nós ouvimos certas posições de algumas pessoas, é que quando nós chegamos em algum local, se aquele lugar, nós acabamos de chegar, e aquele lugar ele está sujo, ele está abandonado, a gente estranha no começo, mas com o decorrer do tempo, com a nossa vivência naquele lugar, com o dia a dia, a gente acaba se acostumando com a sujeira daquele ambiente. E assim muitas vezes é no nosso relacionamento. A gente acaba se acostumando com as situações que nós temos vivido. Isso é muito prejudicial, porque isso impede que nós vejamos as possibilidades de mudança, as possibilidades de transformação. Então, nós não podemos nos acostumar, nós não podemos nos adaptar às situações difíceis, às situações complicadas ou aos problemas que muitas vezes nós temos nos acomodado e não temos procurado resolver. Falar um pouquinho, Silvia, sobre isso? Isso é bem interessante porque é um tema, a gente acaba relembrando do tema da lição anterior, né, da nossa reunião. E o Paulo falando aqui, eu lembrei de quando nós falamos, né,
que nós não podemos deixar que as coisas que acontecem no nosso casamento, nós possamos deixar guardadas, né, embaixo do tapete, mas que nós possamos trazer, né, a luz da palavra de Deus também, buscando orientação do Senhor, né, que nos deixa princípios tão valorosos, para que cada situação, cada momento difícil também, nós como casal possamos apresentar ao Senhor e encontrar a melhor solução, mas nunca deixar de lado, né? Porque nós sabemos que tudo isso é muito prejudicial para o nosso casamento, para o amadurecimento, né, de cada um de nós como homem, como mulher, como casal, mas que você possa compreender nessa noite, né, que nós não podemos e não devemos nos acostumar com a situação que estamos vivendo. Então, que o Espírito Santo possa trazer à sua mente, nesse momento, a sua memória, alguma situação que precisa ser resolvida, né, para que ao final dessa lição ou durante essa semana, você, com toda a maturidade, com todo o amor, né, com o direcionamento do Espírito Santo, venha colocar em prática esse ensino, né, de poder deixar que essa situação se resolva. É verdade. Então, irmãos, nós não podemos nos acostumar, seja a situação que o seu casamento tem vivido. Se o seu casamento não tem vivido nenhuma situação difícil, glórias a Deus, né? Que continue assim, que você continue perseverando para que nenhuma situação venha abalar o seu casamento. Mas se o seu casamento tem passado situações difíceis, situações que você não gostaria de estar vivendo no seu casamento, que você lembre que não deve se acostumar com essa situação. E o amor, é possível sim que o amor transforme essa situação. Tá, irmãos? Então, continuando, nós devemos achar sempre que essas situações estão durando demais. Esse é um pensamento que nós devemos ter, porque senão a gente vai acabar se acostumando com a situação. Então devemos achar, não, isso está durando demais, não quero isso para a minha vida, não quero um casamento assim, não quero viver assim. Porque como é que nós vamos viver numa escravidão? Como é que nós vamos viver numa prisão, num casamento infeliz? Então, não, nós não devemos nos acostumar, né, como nós falamos, mas também nós devemos achar que essa situação ela está durando muito. Não, já tínhamos que ter resolvido. Não, vou resolver agora. Não, isso não vai passar para amanhã. É como a palavra de Deus diz, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sobre a ira. Então, quando o casal está brigado, como nós vemos aqui nessa foto, que não se põe... A palavra de Deus ela é muito sábia, né? Então, não se põe o sol. Está durando demais essa situação. Não vai virar esse dia. O sol não vai se pôr sobre essa situação. Então, a gente tem que ter sempre em mente esses dois pensamentos. Isso. Sabemos que cada um, né, é diferente, cada um responde de uma forma diferente. Às vezes um precisa de um tempo maior para poder pensar, para poder refletir, mas que você delimite a esse tempo, né? Não passe 2 dias, 1 dia, 3 dias brigados, sem se falar, né, sem dar um bom dia, né? Eu acho muito interessante aqui em casa, porque mesmo quando a gente tem algum assunto que a gente precisa conversar, geralmente eu sou a que preciso desse tempo maior do que o Paulo. O Paulo não, para ele tá tudo certo, né? A gente conversa a qualquer hora, em qualquer momento, mas eu às vezes preciso de um tempo maior para poder pensar direitinho e poder depois chegar com ele e esclarecer, né? Mas ele nunca deixa de me dar bom dia, ele nunca deixa de me dar um beijo quando sai, né? Ele sabe respeitar o meu tempo, mas a gente também não se afasta totalmente, porque é aí que está o perigo, né? É aí que mora o perigo, né? Que a gente sabe que são as brechas que muitas vezes inconscientemente, mas agora através desse estudo conscientemente a gente vai deixando atingir o nosso casamento e nosso relacionamento. Então, que possamos, né, não deixar que esse tempo seja um tempo grande, né, mas que possamos definir um limite para esse tempo, para que depois nós possamos ter essa conversa, né, ter esse momento de esclarecer.
Sempre lembrando também, irmãos, que o amor transforma, mas eu jamais vou transformar o Paulo Henrique ou ele vai me transformar. Somente o Espírito Santo de Deus, somente eu reconhecendo que cada dia eu preciso ser uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor filha para o Senhor, que eu vou deixando que o Espírito Santo venha limpando o meu coração, transformando a minha mente, mudando, né, a minha mente, a minha forma de pensar, mudando também as minhas atitudes, né? Então a gente tem sempre entender isso, que nós é que precisamos ser transformados. Irmãos, então são pontos simples, né, que a gente vê para o nosso casamento, mas que muitas vezes nós não levamos em consideração. Muitas vezes nos acostumamos com as situações que temos vivido e muitas vezes vamos arrastando aquele problema. Não estamos preocupados o quanto está durando aquela situação, se o outro está contente ou não com aquela situação. Vamos levando, né? Como a gente fala, empurrando com a barriga, né? De qualquer jeito, e vamos vivendo. E não é isso que o Senhor quer para nós, né? O Senhor quer que sim, que o nosso casamento seja um casamento feliz. O Senhor quer sim que a nossa vida como casal seja bem resolvida. O Senhor quer sim que nós possamos ter uma família servindo ao Senhor com alegria. Amém. Né? Então, quando nós estamos deixando as situações perdurarem na nossa vida, esse posicionamento que a gente toma, né, deixando que isso vá se arrastando, a gente está impedindo o meu cônjuge de ser feliz, eu de ser feliz, a nossa família de sermos todos felizes. Porque quando vivemos situações complicadas no nosso relacionamento, aquilo ali vai trazendo um peso, não só para o casal, mas também para os filhos. Os filhos sentem aquelas situações também. Os filhos, eles sentem rapidamente, antes do que nós pensamos, né? Quando o casal está passando por alguma dificuldade. Eles nos olham, já nos perguntam, né? Pelo menos aqui em casa é assim, o que é que está acontecendo, houve algum problema, e são pré-adolescentes ainda, né? Mas já sentem. Então nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar sermos infelizes no casamento. O Senhor juntou o homem e a mulher para juntos serem felizes. Amém. Então nós não podemos aceitar essas situações que muitas vezes temos vivido, não podemos nos acostumar e devemos dizer agora chega, vamos resolver essa situação. Mas a Silvia tocou num ponto muito interessante, que é eu não tenho o poder para transformar aquilo que ela pensa. Assim como ela também não tem poder para transformar aquilo que eu penso. Né? Porque cada um é de uma maneira, né? A gente já viu em outras reuniões nossas, cada um pensa de um jeito, cada um teve uma criação, cada um tem um caráter, né? Mas a gente sabe que o Todo-Poderoso nos deu livre-arbítrio. Então eu posso querer mudar sim, mas sozinho eu não vou conseguir. Sozinho muitas vezes são situações, né, que a gente passa individualmente que a gente não consegue mudar sozinho. E muito menos eu vou conseguir mudar a Silvia. E a gente sabe que no casamento nós precisamos de uma adaptação um ao outro. A gente sabe disso, que é importante que um vai se adaptando à maneira do outro pensar, né? Mas às vezes a gente quer transformar o outro, a gente não vai conseguir. É aí que entra o amor que vai transformar essas situações, porque eu não posso mudar a ela, ela não pode me mudar. Mas existe algo que pode nos mudar, alguém que pode nos mudar. E aí a gente vai ver de agora para frente. Fala mais um pouco. Quero falar. E o amor, né? O amor ele transforma. Então, como nós falamos aqui, né? Nós não temos essa capacidade de mudar Esse um ao poder, outro, esse né? poder, né? Mas nós temos um aliado muito forte, que é o Espírito Santo, né? Nosso amigo Espírito Santo, que é a oração, né? Deus uniu duas pessoas tão diferentes, né? Que vieram de famílias diferentes, que tiveram vivências diferentes, né? Que são de estados diferentes, mas nós temos um aliado, né? Que é como eu falei com o nosso amigo Espírito Santo, nós podemos orar, porque
nós somos falhos, nós temos que ter isso claro na nossa mente, né? Nós somos falhos, então eu tenho que saber reconhecer, né, as minhas falhas, eu tenho que saber reconhecer as minhas fraquezas. E o Paulo Henrique, por amor a mim, amor ao nosso casamento, amor à aliança, né, que nós fizemos no altar diante do Senhor, diante dos homens, através desse amor, ele pode orar, interceder por mim, né, para que realmente eu possa abrir o meu coração, eu possa ouvir o Espírito Santo e possa ter a minha vida, as minhas atitudes transformadas. E nessa lição, né, nós queremos que você possa entender como casal, vocês, né, possam entender como casal, que não há situações, né, que não possam melhorar, né, e não há situações também impossíveis de se resolver. A gente escuta muito, né, Paulo Henrique, às vezes dos casais dizendo assim, ai não, mas esse assunto eu não toco mais com ele Não porque tem eu mais já jeito. desisti. Não tem mais jeito, mas nós queremos dizer para você que tem jeito sim. Se é algo, né, que precisa, não deixe, não permita que essa situação se arraste, Não se né? acostume. Se arraste por tantos anos, né, como agora, né? Se tem alguma situação, ou por tantos meses, ou por tantos dias, mas realmente coloquem já em oração diante do Senhor, para que essa situação que te incomoda, essa situação que não foi resolvida, um pedido de perdão que não foi feito, um pedido de perdão que não foi aceito, né, venha a ser resolvido em nome de Jesus no seu casamento. E coloque diante de Deus, né? Nós podemos orar, eu não posso transformar, mas eu posso orar pelo meu marido, posso apresentar a situação diante do Senhor, né? Eu posso pedir para Deus, né, intervir nessa situação. E não há situação, irmão e irmã, que seja pequena demais ou grande demais para o nosso Deus. Ele pode, ele nos ouve, né? Assim como você para ouvir o seu filho, assim como você para saber a necessidade dele, né? Deus, ele também é um pai de amor. Ele vai parar para te ouvir, ele vai parar para intervir nessa situação e vai nos transformando, né? Para que nós possamos atingir a maturidade, a felicidade plena no nosso casamento. Porque esse sim é o propósito que Deus tem para o nosso casamento e para o seu casamento também. Isso. Aí a gente vai, quando nós tomamos consciência, né, desses dois pontos, que nós não devemos nos acostumar com as situações que muitas vezes estamos passando e que nós devemos achar sempre que isso está durando demais quando vivemos essas situações, aí a gente vai poder viver aquilo que o Senhor tem para nós, né, que é um casamento feliz, uma união agradável, não aquele casamento que muitas vezes, pelo peso que essas situações têm na vida dos casais, né? Nós não queremos nem chegar em casa, né? Tem casal que é assim, irmãos, que ele não quer chegar em casa para encontrar a esposa e os filhos, porque tem um peso, uma situação não resolvida, algo que podia ser melhor, né? Muitas vezes não é um problema muito sério, não, irmãos. Às vezes É começa num verdade. problema pequeno, que aí vai Mas crescendo, vai tomando um uma vulto proporção muito grande, né? grande, então coisas pequenas. Aí aquilo ali vai impedindo a felicidade e acabam os cônjuges não querendo se encontrar em casa. Ou chega já tarde, fica no trabalho até mais tarde para poder chegar em casa e só dormir, não quer conversar, não quer conviver, né? Porque essas situações muitas vezes elas trazem um peso no relacionamento. Continuando então, irmãos, nós temos aqui assim, ó, nós não podemos seguir o nosso coração. Nós devemos seguir os princípios da palavra de Deus para o nosso casamento. Fala um pouquinho, Silvio. Quero sim. A Bíblia fala, né, que o nosso coração, lá em Provérbios, ele é enganoso, né? Então, às vezes a gente fala assim: ah, não, mas eu tô seguindo o meu coração, eu tô em paz, eu tô tranquila, eu tô fazendo a minha parte, eu tô indo, né? Como eu falei, muitas vezes a mulher tá lá na frente, o homem tá lá atrás, ou então vice-versa, né? Mas nós não podemos seguir o nosso coração. Então, se essa é uma fala sua, né, a partir de hoje não será mais,
né? E você vai seguir, eu e você vamos seguir os princípios da palavra de Deus para o nosso casamento. O Paulo já falou aqui, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Eu também sempre falo outro aqui, que é o meu versículo preferido, né? 2, que você, no que depender de vós, tende paz com todos, né? A mulher, né? Nós sabemos que o desejo do homem e da mulher é um do outro, né? O nosso corpo, o meu corpo é do meu marido, o corpo dele é meu, então nós também não podemos nos privar disso. O princípio da palavra de Deus que eu lembro para compartilhar, né? Que Deus está em primeiro lugar na nossa casa, né? A nossa família também, o nosso trabalho em terceiro lugar, né? Os outros em terceiro lugar, os nossos parentes em terceiro lugar. O mais importante é a sua família. Deus e a Também, né? família, né? Deus e a família. Também para aqueles que são pastores, que são ministros, né? Nós sabemos que o mais importante é a sua família do que o seu ministério. Como nós vemos, né, grandes exemplos, né, de homens que até homens mesmo na Bíblia, né, que ganharam, né, o mundo inteiro, mas acabaram perdendo os de casa. Sua Então, casa. que isso não seja uma realidade entre nós, né, que possamos ter esse olhar, né, um olhar de atenção à necessidade do seu marido, à necessidade da sua esposa, à necessidade individual dos seus filhos. Então, que todos esses princípios possam fazer parte no dia a dia do nosso casamento, né? E que nós não possamos olhar, né, para os outros, que nós não possamos olhar para o casamento de fulano, de ciclano, né? Mas que nós não devemos também nem ser guiados pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos, mas nós devemos ser guiados pelos princípios da palavra de Deus, né? Se você quer saber mais sobre esses princípios, né, nos procure, né, que nós podemos fazer um estudo também individual. Temos os pastores também que estão aí para nos auxiliar, como aprendemos também na EBD, né? Aprendemos tantas coisas. Então, que eu e você possamos deixar que os princípios da palavra de Deus venham ser, que o nosso casamento venha a ser dirigido por eles. E eu lembro aqui que o que foi falado no último culto, né? As condições normais de temperatura e pressão, né? Que no nosso casamento também estejamos sempre proporcionando para o Senhor o ambiente adequado para que Ele possa agir na nossa vida. Quando a gente fala que o amor transforma, a gente está falando que o Senhor transforma, né? Porque se existe um sinônimo ali na Bíblia, é Senhor, né? Deus e amor, né? Deus e o amor. Então Deus transforma a nossa vida, mas o ambiente aqui na nossa casa tem que estar nas condições adequadas para o Senhor agir. Não estou dizendo que o ambiente está perfeito, não, mas está havendo a busca para que o Senhor tome parte aqui nesse nosso relacionamento. Senão, como é que Deus vai transformar se Ele não faz parte do nosso casamento? Qual a abertura que Deus vai ter para transformar se Ele não está sendo convidado para fazer parte aqui do nosso problema, para fazer parte aqui do nosso casamento? Então temos que convidar o Senhor, e esse é um dos princípios ali que a Silvia está falando, é deixar que o Senhor entre na nossa vida, na minha vida, na vida dela, por consequência aqui no nosso casamento, na nossa casa. E vamos, sempre a gente tem falado aqui, né, irmãos? Vamos levar nossa família toda junto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se tem uma busca que a gente tem que ter, como a Silvia falou, né, não deixar ninguém para trás, carregar todo mundo junto. Vamos carregar todo mundo junto. E seguindo os princípios da palavra, isso vai ficar muito claro na nossa vida. A gente não pode seguir da nossa cabeça, eu acho que o certo é esse, eu acho, né? E é incrível como a nossa mente ela vai, né, pensando, inventando, criando, né, coisas, né? A gente vê assim, não. Eu estava comentando com os irmãos agora que já tiveram a oportunidade de retornar às suas igrejas, né? Os cultos presenciais, irmãos de outros estados. Eles têm falado que muitos agora já estão pensando em não ir mais para o culto, já que é transmitido online, eu poderia estar lá, poderia agendar, né, a minha presença no culto, mas muitos já estão pensando, não,
aqui é mais cômodo, aqui eu não preciso me arrumar, aqui eu não preciso me deslocar. E já estão pensando nisso. Então, nosso coração, a nossa mente, ela vai criando situações. E cadê a convivência? Cadê a comunhão, né, que é tão importante na nossa vida, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Por isso que foi falado aqui, não vamos seguir o nosso coração, não. Nossa mente, ela vai criando situações que muitas vezes a gente pensa, que história é essa, né? Como é que pode? E vai criando, vamos seguir os princípios daquilo que a palavra diz. Isso, eu queria frisar aqui, eu estava prestando atenção nessa imagem, né? Vamos impulsionar, né? Como esse casal, né? Um tá segurando, levando o esposo, né? Tá levantando a sua esposa. Vamos ser eu e você impulsionadores, né? E deixar o nosso cônjuge livre, né? Vamos nos ser libertos de toda situação que nos aprisiona, de toda situação mal resolvida que nos aprisiona, né? Que eu e você possamos ser livres de tudo isso, né? E que nós, né? Eu possa impulsionar o Paulo Henrique a ser livre, a ser liberto de alguma situação, e ele a mim também, né? E que possamos buscar esse equilíbrio, né? Que seguindo, né? Os princípios que Deus tem na sua palavra, que é tão rica, com certeza nós vamos, né? Ser libertos de toda essa situação. Irmãos, e agora o nosso fechamento, que é o principal, né? Que é a nossa base bíblica aqui para o nosso estudo de hoje. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas não vos conformeis. Ali saiu que este século é com este século, com este mundo. Então, irmãos, não vamos nos conformar com as situações que temos vivido, não vamos nos conformar, achar que não está bom, mas está durando muito, não vamos aceitar e vamos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, colocar o nosso entendimento na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com aquilo que eu acho, não de acordo com aquilo que fulano me falou, não eu pedi um conselho, fulano me deu esse. Não, vamos colocar o nosso entendimento, né? Renovar o nosso entendimento de acordo com a palavra de Deus, nos princípios de Deus, naquilo que Deus quer para nós, para que assim nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer viver de acordo com a vontade de Deus? Não, estou vivendo hoje a vontade de Deus na minha vida, né? Quem dera nós todos os dias podermos falar isso, né? Hoje eu estou vivendo plenamente a vontade de Deus na minha vida. Olha que maravilha, né? Mas nós podemos sim atingir isso, porque o amor que a gente viu, que é Deus, ele pode nos transformar o nosso entendimento, para que a gente busque, né, experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês como casal, como família, e que possamos colocar em prática tudo que nós temos aprendido, tudo que nós temos ouvido, e que você possa viver, né, plenamente o seu casamento, com liberdade, né, com alegria, e vivendo, né, os princípios de Deus dia a dia no seu casamento. Irmãos, a gente está encerrando, foi um estudo para nós muito proveitoso, porque muitas vezes a gente deixa as situações que a gente vive como casal, né? Elas atrapalham a nossa família, claro, mas ali entre o casal a gente deixa que aquilo se prolongue por muito tempo, e a gente muitas vezes pensa assim, não tem como transformar essa situação. Então isso falou muito com a gente, né? Porque tem sim o amor de Deus, o amor transforma essa situação nas nossas vidas. E não vamos nos conformar, como foi o versículo de Romanos 12, 2, que a gente leu. Não vamos nos conformar com este mundo, com esse pensamento que muitas vezes o mundo está querendo colocar na nossa mente e que a gente acaba achando muitas vezes que é a realidade, que tem que ser assim. Não vamos nos acostumar com essas situações. Vamos estar prontos para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar então, irmãos. Amém. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos por mais esse momento que nós temos para viver juntos, para estarmos juntos com a nossa esposa.
que seja, Senhor Deus, um momento e uma lição de proveito realmente para a nossa vida, que possamos aplicar tudo que está sendo falado aqui e que as situações que temos vivido, Senhor Deus, não venham atrapalhar o nosso casamento, mas que elas venham trazer em nós o desejo de transformação, o desejo de mudança, o desejo de renovação, para que nós todos possamos juntos vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, age na vida de cada casal. Amém. Abençoa, Senhor, os projetos da nossa igreja, os planos que estão aparecendo para a nossa igreja, que tudo aquilo, Senhor Deus, seja confirmado pela tua vontade, se for da tua vontade. Oramos pelos nossos pastores, oramos pelos irmãos da nossa igreja, Amém, pelos Senhor. enfermos, Senhor Deus, vem trazer a cura, a restauração em todos que estão acamados, Pai. E nós cremos, Pai, que Tu pode transformar qualquer situação, Senhor Deus, porque o amor pode transformar sim. Muito obrigado, Amém, em Senhor. nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Até a próxima, irmãos.